Patrícia, obrigado a toda a equipe e um abraço para você e todos os ouvintes. Senador, é um assunto que acho que o senhor já deve estar, inclusive, cansado de ouvir muita Não, mentira também, não é? Lá na CPI. Eu queria começar, lógico, perguntando pelo ex-ministro, né, Eduardo Pazuello. Ele falou tanta coisa lá na CPI, tanta coisa que faria, que não faria, que deixou de fazer. Mas a gente viu ontem em cima de um trio elétrico e bem coradinho, hein? pois é, ele quando foi ouvido lá como depoente na CPI da Covid-19, da pandemia, ele se postou até afável, ele conversou conosco. Nas interrogações, ele achou que tinha que defender máscara para usar, contra a aglomeração. Teve algumas perguntas que ele não soube enfrentar, não soube responder. Ele foi pego algumas vezes na mentira, né? Ele não confirmou. No caso de Manaus mesmo, todos os dados que ele deu foram dados errados. Depois disso, surpreendeu a todos nós, inclusive até o comando do Exército, que ele fosse participar de uma reunião do presidente da República política. Agora, o mais grave, Patrícia, é que essa reunião política de ontem, até porque o presidente não foi inaugurar a obra, não foi visitar um hospital em construção, foi fazer uma caminhada, carreata de, não sei nem chamar de motos, né? Com a proteção de quem? Da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso custa dinheiro. Ele se deslocou para o Rio de Janeiro com um avião pago pela União, deslocamento de helicóptero, custos altíssimos à segurança da Força Nacional, e tudo isso foi feito para ele fazer um comício para mostrar o Pazuello como o general que é dele, o gordinho que é dele, né? E, sem dúvida nenhuma, isso precisa ser apurado. Levantar quanto foi gasto para a promoção do Pazuello ontem como político. Eu fiquei estranhando, porque não cabe a um general da ativa, de acordo com o regulamento disciplinar do Exército, artigo 57, participar de atividade política como ele fez ontem. Mas estamos vivendo um mundo que toda hora traz grandes novidades. O que eu posso dizer, e já está comprovado, é que Pazuello, na verdade, não foi um ministro da Saúde que tomasse decisões por conta da sua cabeça ou da sua assessoria interna. Existia um gabinete paralelo, coordenado pelo presidente da República, que dava as ordens para que não comprasse vacinas no ano passado, como não comprou da Pfizer, que desmerecesse a vacina Coronavac, que está atendendo o povo brasileiro agora. Em cada 10 pessoas vacinadas, 8 usaram a Coronavac, e ele desmereceu, chamou vacina da China, essas coisas todas equivocadas que o presidente da República fez, e depois ainda pega o Pazuello, que serviu para ele como instrumento de fazer a política de saúde da cabeça do presidente. E até onde eu sei, ele não tem conhecimento nenhum a respeito da gravidade da doença que os governadores e prefeitos estão enfrentando nesse momento. É revoltante até a gente assistir cenas como aquelas que a gente viu ontem. Um presidente da República, um ex-secretário da Saúde, está comemorando alguma coisa no momento que a gente tem milhares de famílias enlutadas e sofrendo muito, outras ainda sofrendo, porque tem seus parentes internados em hospital, tentando conter essa onda. Mas o que a gente vê das nossas autoridades tem sido o contrário. O que pode ser feito, senador? Olha, o presidente, aliás, o Ernesto Araújo, que foi ministro das Relações Exteriores, o chanceler, ele colocou no Twitter dele que o presidente tem alma perversa e não tem metas. Eu acho que ele reconheceu isso, que nós já sabíamos há muito tempo, né, que já estava acontecendo dentro da estrutura do governo. Ele não tem meta, e também na área da saúde ele não preparou uma pessoa que pudesse ser competente para o cargo. Quando você indica alguém para um cargo, essa pessoa tem que ser adequada ao cargo. E o Pazuello, pelo menos eu fiz umas perguntinhas sobre saúde simples para ele, ele não soube responder absolutamente nenhuma delas. Ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo na estrutura do Ministério da Saúde nesse período em que ele esteve à frente do Ministério.
Você falar nos óbitos, né, nas pessoas que perderam a vida, 450 mil, mais do que isso, saiba que nesses 450 mil, comprovado já, 310 mil que perderam a vida têm acima de 60 anos e eram aposentados e provedores das suas famílias. Era dessa aposentadoria que se levava o sustento. Portanto, pelo Brasil afora, rodam os órfãos da Covid-19, da doença, as viúvas, os viúvos, aqueles netos que perderam os avós, e isso não sensibiliza de maneira nenhuma o presidente da República. Parece que não está acontecendo nada. Parece que o governo dele é uma grande festa, uma grande carreata, e a carreata que, sinceramente, chocou a todos nós. Eu poderia dizer que, no momento que ele está vivendo o Brasil, certamente foi uma carreata, ou, sei lá, motociata, uma coisa dessa, do apocalipse, da morte das pessoas que não sensibilizam o presidente da República. Senador, o senhor falou aí sobre ficar assustado com essa carreata. Eu queria saber do senhor como é que foi a receptividade entre os integrantes da comissão com relação a esse ato, tanto do presidente como do ex-ministro, até porque na última semana ele estava aí com vocês, falou muitas mentiras, e no ato seguinte ele já ali se aglomera, já sem máscara, já mostrando ali uma outra face dele. Eu também queria aproveitar para perguntar sobre ele ser ouvido novamente e agora sem o habeas corpus, esse habeas corpus preventivo que garantiu a ele aí esse poder da mentira, vamos dizer assim. Exatamente. Eu começo por onde você terminou. Eu espero que, se ele entrar outra vez no Supremo Tribunal Federal com pedido de habeas corpus, o ministro Lewandowski não atenda, porque o ministro deu a decisão para ele permanecer ou calado ou, quando falasse, proferisse as mentiras todas que ele proferiu e não fosse punido. Ele estava sob a guarda-chuva desse habeas corpus, como vai ser o caso amanhã também, da capitã Cloroquina, a Maíra Pinheiro. Ela vai com habeas corpus também para se defender e não responder a verdade dos fatos. Lamentável a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Nós esperávamos que ele não desse isso para que a CPI pudesse aprofundar a investigação, mas nós vamos aprofundar. Vamos começar agora um período novo de investigação, de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, porque eu não tenho a menor dúvida de que o Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo, fez lobby dentro do Ministério da Saúde para a compra faturada de Tamiflu, que não é a medicação que serve para coronavírus, outros insumos que foram comprados, inclusive aquela relação que ele teve com a Pfizer, na tentativa de que a Pfizer pudesse assinar o contrato, ele como intermediário. O Fábio Van Garten foi o lobista. Lhe digo mais, ele não fez lobby só no Ministério da Saúde, não. Ele foi um lobista quase que geral dentro do governo Bolsonaro e, portanto, isso vai ter que ser investigado também. É provável que se chame já logo depois dessa semana ou na outra o ministro atual da Saúde, perguntar se ele vai ter voz ou não, se ele vai dar um direcionamento de protocolo para controle da doença e o presidente dará de outro. Saber que ministro da Saúde é ele. Esse é um que nós podemos reconvocar também o Pazuello e o Arthur, o que era assessor. O Weintraub, o irmão do ex-secretário. O Weintraub, né? Esse vai ser chamado também, que era um que o presidente se dirigiu a ele, dizendo que ele era curioso, ele estudasse como era a doença para poder orientar Pazuello. Você imagine, nenhum dos dois da área de saúde, um orientando o outro, o torto ajudando o aleijado. Pois é, senador, o próprio ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, ele teve alguns momentos ali que muitos senadores até chegaram a pedir a prisão dele por conta das coisas que ele falava e que é de encontro ao que os vídeos, o que os posts dele nas redes sociais demonstravam. O que é que o senhor acha? O senhor acha que deveria ter sido feito a prisão em flagrante ali por conta dessas mentiras contadas? O presidente da comissão ali contemporizou, falou que não ia ser carcereiro. Devia ter uma posição um pouco mais firme nesse momento? Olha, o presidente tomou essa decisão de não determinar a ordem de prisão do Fábio Van Garten. Ele tomou essa decisão, acho que ele deveria antes ter se reunido
com os senadores para ver qual é a decisão. Então, remeter essa decisão para o plenário da comissão, que é soberana, decidir. Se ele submete ao plenário do Senado para decidir se prende ou não, o meu voto é pela prisão. Senador, também com relação ao saldo dessa CPI, queria colocar uma luneta olhando um pouco mais para o futuro. O que é que o senhor acha que a gente vai conseguir apurar sobre isso e quais vão ser as medidas efetivas no final dessa CPI? Será que a gente vai conseguir atribuir culpa a alguns entes aí desse governo federal? Sem dúvida. Eu acho que pelas provas que nós temos e as informações que chegaram, não há como não se achar que o Pazuello, ex-ministro, não errou por ação e não pecou por omissão. A ação errada de colocar no site do Ministério da Saúde o Traticov, hidroxicloroquina para tratar o Brasil inteiro, sem exame de sangue, sem fazer um eletrocardiograma. E a omissão de não ter comprado a vacina, não ter enfrentado como deveria enfrentar as questões todas do combate ao Covid-19. Eu não tenho dúvida que o Pazuello, sinceramente, pela análise que nós temos, dos fatos que nós temos também, mas vai chegar mais informações, como quebra de sigilo bancário e outras coisas, nós vamos ter a condição de, no relatório final, sem dúvida nenhuma, levar o ex-ministro Pazuello pelos dois fatos que eu falei aqui. Ele pecou por ação e por omissão. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Otto Alencar. Senador, o senhor está indo daqui a pouquinho para Brasília. O que a gente já pode esperar para a CPI de amanhã, que começa numa nova semana longa também com a Capitã Cloroquina? Pois é, nós vamos ouvir amanhã a Capitã Cloroquina. Ela é uma médica, né? Maíra Pinheiro. Saber de onde foi que ela tirou essa noção, essa condição de receitar hidroxicloroquina para o Brasil inteiro. Saber dela se ela fez exames em todos os pacientes que ela atendeu, se ela administrou de acordo com o que está prescrito na bula, se ela acompanhou os pacientes, se os pacientes fizeram exame de sangue nesse período, se foi dosada a saturação, ela tem que apresentar os nomes do CPF, o endereço dos pacientes, se ele acompanhou pacientes que tiveram a doença, se ficaram com alguma sequela ou não ficaram com sequela, tudo isso tem que ser apurado. E eu espero que ela, pelo menos, não tenha o mesmo comportamento de Pazuello. Olha, o Fábio Van Garten mentiu. O Marcelo Quiroga omitiu. O Ernesto Araújo, que foi chanceler, mentiu, está provado que ele mentiu. O Pazuello mentiu. Se a Maíra também amanhã mentir, a estrutura organizacional do governo Bolsonaro tem, sem dúvida nenhuma, uma corporação de mentirosos em série, mentira em série, para tentar enganar a população. Essa quantidade de mentira em série, senador, a CPI corre o risco, por algum motivo, de ser desmoralizada por tanta mentira? Não pode. Quem está desmoralizado é quem mente. Nós não mentimos, eu não menti, nenhum dos componentes mentiu. A CPI tem sofrido uma ação muito forte do governo para ela não seguir em frente. Primeiro, entraram com pedido em Brasília para cancelar a eleição que eu presidi. Depois nós elegemos o Omar e o Randolph como vice. Indicou o relator. Foram ao Supremo para não funcionar. O presidente pressiona de todas as formas, oferecendo, inclusive, aos governistas a condição que não deveria acontecer em troca de favores, né? Nessa posição toda muito clara que está aí para todos nós, de tráfico de influência para ter votos dentro da CPI. Não vai conseguir. Nós estamos muito certos e determinados a agir com isenção e com imparcialidade. A desmoralização vai para quem mente, para quem não tratou corretamente a doença como deveria tratar, como aconteceu no Brasil. Senador Otto Alencar, que bom que eles devem estar dizendo que tem um médico lá, né, para atender em casos de urgência. Tem vários médicos, tem eu, o médico, Humberto Costa é médico, Rogério Carvalho é médico.
Otto, muito obrigada, viu, pela sua paradinha aqui para bater um papo com a gente, trazer essas informações que, sem dúvida nenhuma, são importantíssimas, até para que a gente possa definir nossos próximos passos também enquanto cidadão. Um beijo para você, boa viagem. Olha, mantenha calma, sabedoria, viu? Pelo amor de Deus. Calma, tranquilidade, paz, sabedoria. Agradeço a você, Patrícia, toda a equipe. E esperar que nós possamos trabalhar sem essa pressão toda. Você não pode imaginar a pressão que a gente recebe de bolsonaristas, até alguns deles muito agressivos, né? No WhatsApp, no Instagram. Alguma ameaça já, senador? Mas não intimida, não. É coisa assim de... que a gente sabe que são mandados, né? Para tentar intimidar as pessoas, mas não vai tirar o nosso foco, não. Eu quero trabalhar com todos os meus colegas até o fim, com imparcialidade e isenção. E Deus te proteja. Segue firme. Obrigado, Patrícia. Boa tarde, boa viagem. Muito obrigado, senador. Valeu aí, obrigado. Tá bom, tá logo. Bahia Notícias, no ar.